Gerenciamento de risco, Gerardo Portela. Gerardo, bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. A gente só se sabe, por enquanto, são só especulações, né? Essa questão da altitude que o avião estava, o pedido de socorro, a queda brusca e uma rota que talvez fosse uma rota alternativa, né? O que a gente pode concluir que pode ter acontecido para essa queda desse avião? Nós precisamos de mais informações. A rota alternativa não significa nenhum problema. É claro que existem dois componentes a serem considerados num princípio de investigação. Um é o equipamento, o avião, a aeronave que é um A320, e o outro são as decisões que são tomadas tanto pela orientação, planejamento do voo e o piloto. Quanto à aeronave, o A320 é um avião muito utilizado. Pelo menos 3 companhias aéreas no Brasil utilizam. Com certeza temos muitos aviões no ar agora. A320 é um avião seguro, porém ele tem um conceito de automação que foi muito polêmico, que é o fly-by-wire. E esse conceito, ele, além de remover o sistema hidráulico da sua importância, porque antigamente, antes do fly-by-wire, o piloto conduz a aeronave pelo manche, os controles de pé, interligado por uma tubulação que é chamado sistema hidráulico. Esse sistema é substituído por cabos eletroeletrônicos que vão mandar sinais para posições remotas e operar o avião. Então não existe a mesma sensibilidade. Agregado a isso, existe um conceito de automação em que, se, digamos, em linguagem coloquial, o piloto fizer alguma coisa errada, os computadores vão dar um pequeno puxão de orelha no piloto e retornar a aeronave para aquilo que ela deve fazer. Porém, numa emergência, pode ser que esse puxão não seja conveniente. Então nós temos aí alguns acidentes, pelo menos 3 acidentes, em que os pilotos ficaram brigando com a aeronave, tentando fazer uma manobra de emergência e não poderia fazer. Então, Portela, olha, a gente tem também do Flight Radar, ou Flight Radar, né, como a gente conhece, e que ele faz essa configuração, essa visualização praticamente em tempo real dos voos, né? E a gente tem 2 características muito importantes aí desse voo da Germanwings. É que ele tem, o primeiro, uma queda, a gente pode dizer, menos brusca, de em torno de 38 mil pés para 22 mil pés, em pouco tempo, pouquíssimo tempo, e depois, acho que 10 segundos, uma coisa assim, e depois o segundo, uma queda muito mais suave, entre aspas, mas em alta velocidade. Ele saiu depois de, o último registro foi de esses 22 mil pés para 6 mil pés. O acidente teria acontecido nos Alpes, então, portanto, numa altura muito próxima aí desses 6 mil pés, né, vamos dizer assim. Então, o que se pode sugerir? Hein? Que o avião pode ter tido um problema imediato, o piloto conseguiu retomar de uma certa forma o controle, lembrando também que a velocidade era muito alta, em torno de 400 nós, mas uma velocidade constante. E nesse aspecto, talvez até mesmo essa tecnologia fly-by-wire poderia estar ainda tentando controlar a velocidade do avião. Nós vamos ter mais informações, acho que não vamos ter dificuldade de encontrar a caixa preta, mas quando ele perdeu a altitude muito rápido, é um indicativo para a investigação a respeito da possibilidade de um stall, ou seja, perda de sustentação da aeronave. E existe um procedimento para isso, e em geral colocar uma despressurização, por exemplo, porque pode até ter acontecido, mas a gente não sabe exatamente se houve uma perda do encapsulamento da aeronave, se houve uma queda de pressão, mas o que importa é que o piloto tem que, quando há um stall, ele tem que colocar o bico do avião para baixo e tentar ganhar velocidade, trocar altitude por velocidade e recuperar a sustentação da aeronave. Então, o que você relatou nos faz pensar nessas possibilidades sem nenhuma certeza do que realmente aconteceu. Mas o que me causa um pouco de estranheza e que há uma informação que o pedido a comunicação, a declaração de emergência ocorreu por volta de 5 mil pés, 6 mil pés, é uma altitude muito baixa. Nesse site, só para tentar te visualizar, a gente vai tentar mostrar também, ele tem, em primeiro, a altitude, que tem uma diminuição muito rápida, e logo no lado da altitude a gente tem a velocidade da aeronave, então fica fácil essa visualização. A gente está preparando aí esse mapa para te mostrar.
Para ele recuperar do stall, ele precisa de velocidade, por isso ele coloca a aeronave para baixo e recupera a sustentação. Esse é o objetivo dele, mas no fly-by-wire pode ser que a máquina atrapalhe isso. Não é projetado para que isso aconteça, mas pode acontecer. Então esses são questionamentos que vão ser só esclarecidos com a caixa preta, mas o interessante é que ele deveria ter declarado a emergência antes de 5.000 pés. Acredito que ou é uma informação mal ainda apurada, mas o que se tem é que ele teria declarado emergência, né? Poderia ter até declarado Mayday e antes de chegar a altitude tão baixa. Então, é justamente isso que ainda tem alguns pontos, né, desencontrados, mas também falava dessa parte técnica de emergência, não significa um caso muito sério, vamos dizer assim. Claro que é um problema, mas que parece que está pelo menos em vias de processamento por um controle, ou seja, o piloto pode controlar ainda a aeronave. Nesse aspecto técnico, o que significa isso na linguagem? Luciano, o pam-pam-pam, que é uma expressão utilizada que vem da palavra pânico, pane, tanto de origem francesa como em inglês, ela significa, vamos dizer para o coloquial, eu acho que tem um problema. Então é um alerta de que alguma coisa, o trem de pouso, por exemplo, não está confirmado que ele abaixou. Então eu comunico que eu acho que eu tenho um problema. Agora o Mayday não, eu tenho um problema e estou sob risco, inclusive de vida. Então e o emergência que você declarou também é uma possibilidade de que eu tenho um problema, mas o que realmente representa que eu estou sob alto risco é o Mayday. Se ele não deu o Mayday, pode ser que ele não tenha tido tempo nem para dar o Mayday. Mas a altitude, uma informação que chegou é que seria 5.000 pés, mas essa informação também não podemos ainda garantir. Mas é estranho que ele antes não tenha dado o Mayday. A gente tem aqui, Gerardo, vamos ver se a gente consegue mostrar um mapa do site Flight Radar, que é esse que a gente estava citando até agora, né, que faz esse acompanhamento aí, então, dos voos. A gente tem aqui a rota saindo de Barcelona, tem a rota do avião, e aqui é um pouco embaçado, mas a gente consegue ver, por exemplo, a velocidade do avião. Tem vários indicadores aqui para a gente tentar entender o que aconteceu. E o avião aqui, então, seguindo a rota, ó, desde Barcelona, a rota que ele faria, então, até a Alemanha, até Düsseldorf. E aqui a gente vê a evolução da velocidade. Com esses dados aqui, Gerardo, a gente pode concluir, tem algum outro aspecto que a gente pode falar sobre o que pode ter acontecido com esse voo, baseado nessas informações que a gente tem aqui? Olha, a gente poderia chegar a muitas conclusões, mas a confiança nesses dados, isso não é um dado oficial, digamos assim. Essa monitoração, ela tem o seu valor, mas até mesmo está difícil de enxergar os dados aqui da posição devido à resolução. Então, mas com certeza aspectos como mudanças de velocidade, essas informações são preciosas no momento que não se tem nenhuma informação, e dá para perceber que houve uma grande emergência. Ele precisou perder altitude ou teve um stall e depois tentou recuperar a sustentação da aeronave, mas já estava numa altitude de abaixo de 5.000 pés. Então, deixa eu pedir para voltar lá novamente. Lá. Ele inicia, tá vendo lá, o voo em 160 nós, 140, 160 nós, vai aumentando então, né? A velocidade para 400 nós. É uma progressão aqui, ó, 476, aí 402, 405, aí ele varia um pouco, ó, 442, 452, aí vai para 77, 400 de novo, então, tem essa variação, isso é normal? Sim, é normal. E aí aqui, ó, 13, aí 9, 19, 11. Não, aí, quer dizer, aí tá 160, quer dizer, no voo, né? Esse é um transiente no qual decorrente da emergência. Então você tem uma normalidade operacional e os números aí revelam isso. Então ele passou por alguma adversidade, pode ser uma condição climática, uma perda no seu equipamento, seja ela qual for. O pam-pam-pam, por exemplo, infelizmente existem aeroportos congestionados que até é utilizado o pam-pam-pam para conseguir prioridade de pouso. Então, às vezes o piloto quer pousar em avanço e ele dá um pam-pam-pam com uma pequena aeronave. É triste declarar isso, mas pode acontecer. Não é ético, mas pode acontecer. Então, o tratamento dado a um pam-pam-pam é diferente, por exemplo, de um Mayday.
Você falou aí de condições climáticas, a gente tem informação de um canal de meteorologia francês que as condições eram boas no momento. O que pode ter acontecido então para essa variação de velocidade ou para a queda do avião sem ser essa questão do tempo? Sem ser a questão do tempo, nós vamos nos focar principalmente na questão do equipamento em si, que é uma aeronave bastante conhecida, confiável, e que nós sabemos que tem essa questão de estratégia de automação polêmica, mas que é uma estratégia que não podemos dizer que ela é ruim, porque a maioria dos voos ocorre com total segurança. Deixa eu explicar a caixa preta que pode dizer o que aconteceu. Ainda, talvez os destroços também, mas não temos nada até agora. É só para explicar ali para o telespectador, não sei se não está vendo agora, né? Você vê algumas variações de números ali. O primeiro é a altitude. Então você vê que ele começa e vai subindo. O segundo é a velocidade. Então você vê que ele está ali 27, aí ele tem uma queda brusca de altitude, lá está descendo, lá 10 mil pés, né, Raquel? Aqui está 3 mil, agora está 2 mil, os números realmente estão embaçados, mas agora está 10 mil, agora 6, agora 0. Realmente foi uma queda. O zero foi quando a gente voltou ali para o início, quando ele vai decolar, mas ali o finalzinho, 6 mil pés, né? Então, quer dizer, se eu não me engano, ele teve uma queda muito rápida em 9 minutos, né, Raquel? Aqui a gente tem, aqui a rota, né, que é justamente o que a gente está falando, a rota alternativa, né, passando aqui por esse caminho aqui, a gente tem pontilhado o vermelho, que seria a rota, né, o caminho mais linear, a gente pode dizer assim, de Barcelona até Düsseldorf lá em cima. E essa, então, rota seria a rota que o avião estaria fazendo, a gente passa aqui, né, pelo mar, e aqui então chega aos Alpes, onde o avião caiu, os indicadores, então, como você falou, da altitude e da velocidade aí variando, e a gente tendo as explicações aí do Gerard Portela. Sim, a altitude, quando nós olhamos uma fonte de dados como essa, como investigador de acidente, a gente deve considerar, mas não é uma fonte confiável. Não estou dizendo que está errado, mas a nível de investigação de acidentes, nós temos que ter muito cuidado. O que é certo que podemos dizer que houve uma grande queda de altitude. Os números em si, eles aí podem ter uma grande margem de erro. Se fosse tão fácil fazer um controle confiável, nós teríamos muita gente monitorando esse avião facilmente pela internet. Isso não é verdade. A maneira de monitorar original, oficial, essa que é suficiente para a gente chegar a alguma conclusão nos detalhes, mas que houve uma queda de altitude muito brusca, ele saiu de 38 mil pés, então, e depois ele, numa certa velocidade, uma certa rampa, e depois ele teve uma queda mais abrupta. Mas o que me chama muita atenção, agora a gente está vendo a decolagem novamente, né? Ali ele está, se você vê agora 200 e poucos nós, vai até chegar aos 400, ele tem a queda, mas sempre com essa velocidade. Então quer dizer que ou você tem uma velocidade constante porque você está numa velocidade terminal mesmo da aeronave, não consegue mais do que aquilo, ou então ele está fazendo uma leitura errada, né? Eu conheço esse site, o Portela pode afirmar o seguinte, que normalmente não pode ser preciso, muito preciso em relação ao que está acontecendo na verdade, mas realmente isso, quando mostra uma situação dessa, é uma situação muito, muito anormal. A velocidade excessiva é um risco para a aeronave. Ela foi projetada para uma velocidade máxima. Se a aeronave ultrapassar, ele não tem estrutura mecânica para suportar os esforços de uma velocidade muito elevada. Então, existe sim uma velocidade de cruzeiro, deve ser mantida, e observou-se que isso não foi mantido no voo.